Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos impacta e ela é verdade e viva no meio de nós. Eu pude experimentar isto em muitos tempos, épocas da minha vida, mas vou contar assim um fato que foi bem no início da minha caminhada. Meu filho mais novo, que no próximo ano já completa 30 anos, ele era novinho, pequenininho, tinha uns 3 anos de idade. E eu lembro, eu morava em Piripiri, meu esposo morava em Teresina, era quase meia-noite. Na cidade tinha uma farmácia de plantão que eu não sabia onde era. Naquela época não havia celular e nem eu tinha telefone em casa, nem tinha nenhum transporte. Sozinha com meus 3 filhos, eu não tinha como sair e ir atrás de alguma coisa, o hospital muito longe. E eu então sentei com ele na cama, ele queimando de febre. Eu lembro que eu disse assim para ele: meu filho acredita em Jesus? Ele acredita, mamãe. Eu digo: olha, deixa a mamãe contar a história para você. Uma vez Jesus entrou na casa de um amigo dele, Pedro, e a sogra deste senhor estava com muita febre que nem você. E Jesus entrou, tocou naquela senhora doentinha e ela ficou boa imediatamente da febre. Meu filho acredita que Jesus pode fazer isso com você? Acredito, mamãe. Pois então a mamãe vai rezar, pedir. E eu pedi assim: Senhor, eu sei que a febre não é uma doença, é um sintoma de que algo está errado com a saúde do meu filho. E o Senhor sabe tudo. Então, assim como o Senhor naquele dia curou a sogra de Pedro, eu peço que o Senhor coloque suas mãos sobre o meu filho e cure também. Foi imediato. O meu filho começou a transpirar a ponto da cama ficar molhada do suor que ele transpirava e ficou completamente curado. Então, são muitas experiências com a palavra do Senhor. Eu deixo essa aqui para vocês. Irmãos, tudo bem? Tudo em paz? Espero que estejam todos bem. Eu quero falar deste presente aqui de Deus, né, que é a sua palavra. Esse mês de setembro nós comemoramos o mês da Bíblia. E essa Bíblia aqui, ela foi um presente, né? Tá aqui o ano 2005. Foi um presente da minha namorada na época, que viria a ser minha esposa um ano depois. A palavra de Deus que para mim é fonte de alimento, alimento espiritual, é fonte de esperança, fonte de alegria, fonte de promessas. E tem uma passagem que é aqui na Bíblia, no Salmo 1, que eu gosto muito, né, desde a minha juventude, que eu medito com esse salmo. Primeira vez que eu li, eu fiquei encantado e eu pensei comigo: é isso que eu quero ser, né? É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero seguir. O Salmo 1 ele diz assim: feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prospera. Eu vejo muito o cumprimento dessa palavra na minha vida. Eu sempre me perguntava, né? Sempre tomava o cuidado, né, de não seguir o conselho dos ímpios. E às vezes eu perguntava: Senhor, mas me faz identificar quais são os conselhos dos ímpios, me faz identificar quais são os caminhos dos ímpios para que eu não siga, para que essa palavra se cumpra na minha vida. E eu vejo assim o quanto é, Deus é presente na minha vida, né? O quanto Deus é presente na vida da minha família. Eu vejo muito a mão de Deus a cada dia. Eu vejo o cumprimento
dessa palavra na minha vida, e com isso a palavra de Deus se torna viva na minha vida, né? Com a minha vida, porque eu sou um jovem, digamos assim, ainda me considero jovem, mas eu sou do interior, e eu tive a oportunidade de sair do interior, né? Sou de uma família grande, de 13 filhos, e a minha mãe me deu a oportunidade de estudar e me colocou para estudo lá na minha cidade, para estudar na minha cidade, depois vim para Teresina. E a minha vocação primeira era para ser padre, né? A minha mãe queria muito isso, mas os caminhos de Deus para mim foram outros, né? Eu casei em 2006, né? No final de 2000, aliás, foi no final de 2006, e eu vejo assim o quanto a minha família é um presente de Deus. Eu tenho 2 filhos, o Arthur e a Sofia, e eu vejo assim o quanto Deus tem sido bom comigo, né? O quanto Deus tem sido generoso comigo, com a minha família. Às vezes eu fico olhando os meus filhos dormindo e eu vejo, meu Deus, que presente grandioso, que milagre, né? Antes era somente eu e a minha esposa, e agora somos 4, né? Cumprimos o mandamento aí da lei de Deus de crescer e multiplicar, e tudo dentro do projeto de Deus, né? Tudo de acordo com a vontade de Deus. Assim nós temos vivido, assim nós temos buscado ser, né? A minha família busca a Deus, né? Nós nos esforçamos para isso, e a palavra de Deus tem sido sempre a nossa direção, né? Deus tem nos dado sabedoria, Deus tem nos dado conhecimento, né? Discernimento para a minha esposa, né? Para criarmos os nossos filhos, para educá-los na fé. Então, por conhecer a palavra de Deus, por buscar a palavra de Deus, é que hoje nós somos felizes. Nós vemos o cumprimento das promessas de Deus. Às vezes eu vejo os meus filhos bonitos, saudáveis, inteligentes, e isso é um milagre, né? O surgimento de uma família, o crescimento de uma família é um grande milagre de Deus, né? E gerar filhos, né, para o céu, essa é a nossa missão, né? De gerar filhos e que eles reconheçam a Deus, que busquem a Deus e que sigam a Deus. Então a palavra de Deus é quem nos sustenta, é quem nos direciona, é o nosso alimento espiritual, é a nossa fortaleza. É com essa palavra que eu me formei, é com essa palavra que eu caminho, e é com essa palavra que eu quero entrar no céu. Eu e minha família, nós queremos entrar no céu por conhecer a Deus por meio da sua palavra e por buscá-lo sempre. Amém? Fiquem com Deus. Obrigado por escutar esse meu pequeno testemunho. Um abraço. Olá, Obra Renascer, amado grupo de oração do qual faço parte. O meu nome é Vil Carlos Carvalho e eu fui convidado para falar um pouquinho da minha intimidade com a Palavra de Deus. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês hoje nesta reunião. Sou muito feliz por fazer parte da Obra Renascer, porque me proporcionou uma intimidade com a Palavra de Deus, com esta palavra que vem diretamente dos pensamentos do Senhor, que chega até minha mente, que chega até o meu coração e que me faz viver, que me faz sonhar, que me faz ter esperança e que a cada dia me faz um homem novo. Eu posso dizer para vocês com toda propriedade que eu sou muito feliz porque tenho a palavra do Senhor Deus em minha vida. Eu sou muito feliz juntamente com minha esposa Socorro, com meu filho José Daniel,
porque a cada dia nós podemos experimentar as graças de Deus. E é muito gratificante poder estar aqui com vocês, falando um pouco da minha experiência. Sou muito grato pelo convite e eu destaquei uma palavra, uma passagem na Palavra de Deus que sempre me acompanhou até antes mesmo de eu fazer parte da renovação carismática. Ainda como um morador lá do meu interior, uma vez a minha mãe falou para mim o seguinte: o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória está na mão do Senhor. E aquilo ficou na minha mente. Eu era um adolescente, a minha mãe sempre foi voltada para a palavra de Deus, e depois eu fiquei curioso em procurar saber, em procurar conhecer aquela citação. E no livro de Provérbios, no capítulo 21, versículo 31, diz o seguinte: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que depende a vitória. Palavras do Senhor, graças a Deus. Pessoal, olha só, eu, viu, Carlos, filho de Deus, filho do Espírito Santo, amigo de Jesus Cristo, eu sou filho de Nossa Senhora e eu sou um amante e defensor da palavra de Deus. E eu sou este cavalo que depende da palavra de Deus para alcançar a vitória. Quantas vezes, meus irmãos, eu já tive embates na minha vida? Quantas vezes eu já tive de ser julgado pela vida e a palavra de Deus vem e me dá o caminho reto? Quantas vezes eu já fui testado pela vida e a palavra de Deus veio me direcionar? Esta palavra que me diz o seguinte: olha, você hoje é um ser humano, é um homem que está em preparação, é um cavalo que precisa se preparar, que precisa ser moldado, porque a vitória depende de Deus. A vitória, ela vem do Verbo encarnado, que é Jesus Cristo, que é a palavra. E esta palavra, para mim, gente, ela não é só escrito, não é somente letras. Eu digo para vocês o seguinte: a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor Deus, é a palavra que vem do pensamento de Deus, que vem do coração de Jesus e que se manifesta, que se materializa. E esta palavra tem se materializado na minha vida. E como eu ainda preciso aprender a palavra de Deus, quantas coisas ainda tenho para aprender, meus irmãos. Mas eu digo para vocês uma coisa: o homem que se apega a Deus, o homem que lê, o homem que deixa a leitura da palavra de Deus entrar nas suas entranhas, na sua carne, é verdadeiramente um homem novo. E a palavra de Deus, para mim, ela tem me feito ser um pai melhor, tem me feito ser um marido melhor, um marido fiel à minha esposa, graças a Deus. Tem me feito ser fiel aos princípios cristãos. E eu louvo e agradeço a Deus por esta palavra, porque é a palavra que me dá vida. E a cruz de Cristo, a cruz sagrada, e também o arcanjo São Miguel têm sido defensores na minha vida nesta batalha. E eu desejo a todos vocês, Obra Renascer, que possam também buscar neste mês de setembro e durante toda a vida uma aproximação maior e melhor com a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado e adorado. Olá, paz e bem, o amor de Maria, sempre em nossos corações. Eu estou aqui para dar um pequeno testemunho sobre o poder que a palavra de Deus tem nas nossas vidas. Quando nós vivemos essa palavra, quando nós buscamos essa palavra. Então, há uns 10 anos atrás, Deus me deu uma palavra em Jeremias 33, onde ele faz promessas e até hoje essas promessas são cumpridas, mas eu precisei esperar 3 anos para serem cumpridas. E vivi essa palavra dia após dia, meditando essa palavra, confiando nessa palavra, em meio a tantas tribulações que eu estava passando nesse período. Então eu vou ler essa palavra, como ela é rica
e como ela me sustentou durante um período assim, muito difícil da minha vida. Então, em Jeremias 33, versículo 6, ela diz: vou pesar-lhe as feridas e curá-las, e proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança. Transformarei a sorte de Judá e de Israel, e falo-ei voltar ao que eram outrora. Purificar-los-ei de todos os pecados que cometeram contra mim, e lhes perdoarei todas as iniquidades de que se tornaram culpados, voltando-se contra mim. Será para mim motivo de alegria, felicidade e glória diante de todas as nações da terra, o saberem todo o bem com que agraciei meu povo. Ficarão tomados de receio e temor por causa desse bem e da prosperidade que vou acumulá-lo. Então eu vivi um período assim, meus irmãos, assim, de muitas necessidades, de muitas dificuldades financeiras, e essa palavra me trouxe essa certeza que Deus mudaria a minha sorte, me daria tudo aquilo que eu estava precisando diante de uma situação que eu não via saída. Então eu esperei nessa palavra, acreditei nessa palavra, e foi uma espera orante, uma espera confiante durante 3 anos. E a graça de Deus aconteceu. A minha vida financeira melhorou, mudou. E hoje não é que eu tenha muito, mas não falta. O que eu tenho talvez seja menos do que eu tinha, mas é mais do que eu tinha, porque agora nada falta mesmo. Então, foi uma bênção na minha vida. A minha vida não só mudou financeiramente, mas mudou em todos os sentidos. Então, a palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida. Basta nós buscarmos essa palavra e vivenciarmos essa palavra. E Deus nos fala através dessa palavra. Porque no versículo logo acima de Jeremias, no versículo 3, no mesmo capítulo, ele diz: invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas. Então, baseada também nesse versículo, em que ele promete que vai nos revelar coisas misteriosas,